Aleluia. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Mais uma vez eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Eu acho que eu sou o pregador. A Michelle não bebeu não, mas está na benção, minha irmã. Deixa aqui, eu vou beber muita água. Amém? Eu quero agradecer primeiro a Deus a oportunidade. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, ao meu pastor pela confiança. Esse cabo é corajoso. É cada uma que Deus coloca para ele aqui, que tem que ter discernimento mesmo. Mas amém, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Eu quero trazer uma palavra que primeiramente foi ministrada no meu coração, pastor, se o senhor me permite. Nós estávamos numa reunião do conselho aqui, e eu fazia parte dessa reunião, e aquela palavra que foi ministrada, pastor, sobre Jonas, é uma palavra que me impactou demais naquele dia, pastor. E eu falei, Senhor, é pura verdade, temos o nosso chamado, e às vezes, a maioria das vezes fugimos dele. E eu falei, eu quero ter uma oportunidade de pregar, de ministrar essa palavra. E o Senhor me dá essa oportunidade agora. E aquilo que eu fui ministrado, eu quero que a igreja seja ministrada também. Amém? E caiu muito bem com aonde está o seu coração. E o tema dessa mensagem que o Senhor colocou no meu coração: não fuja do seu chamado. E dependendo de onde está o seu coração, você vai fugir do seu chamado. E eu poderia estar aqui, vim aqui falar com você sobre prosperidade, que você vai ser o cara mais próspero aqui, amém, você pode ser, mas a palavra que Deus ministrou primeiramente no meu coração para a igreja nesta noite é: não fuja do chamado que o Senhor tem para a sua vida. Talvez você vai sair daqui hoje contrariado com o presbítero Josué, mas eu te peço que contrarie com o Senhor, porque é Ele que nos direciona a palavra dEle. E eu quero te dizer mais uma vez: ei, você que entrou aqui desanimado, ei, que você que entrou aqui já pensando em desistir, você tem um chamado e você está fugindo desse chamado. Hoje é uma noite de concerto, o papai está na casa. Irmão, eu creio em nome de Jesus que o Senhor, Ele vai direcionar a sua vida nesta noite para uma vida de conserto, uma vida de alinhamento com a palavra do Senhor, amém? A palavra do Senhor é linda, e graças a Deus, mais uma vez eu tenho a oportunidade. Estou tremendo aqui minhas pernas, varão. É uma bênção, mas Deus está no controle. A palavra do Senhor diz lá em 1 Jonas, mas eu quero primeiro dizer que Jonas, ele profetizava para Israel durante o reinado do rei do Jeroboão II. Este rei governou Israel por 41 anos, e a palavra do Senhor diz lá em 2 Reis 14, 25, que ele foi um péssimo, um mau rei. E Jonas já profetizava naquela época do rei Jeroboão. E a idolatria crescia nessa época em Israel. A Síria, cuja capital era Nínive, e naquela época era inimiga de Israel. E a palavra do Senhor, nós vamos entrar no texto agora, mas eu quero que você entenda que Jonas, ele desejava a destruição de Nínive e não a salvação. E nós vamos ler aqui primeiro. A palavra do Senhor, Jonas diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te. E o Senhor manda te dizer: levanta-te,
Vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Versículo 3. Jonas, porém, levantou-se a fim de fugir diante de Deus. Irmãos, olha só. Assim que Jonas ouviu a palavra do Senhor, o chamado do Senhor, para ir pregar para esse povo. No capítulo 2, Jonas já nos diz que Jonas, ele fugiu do Senhor. E eu quero nesta noite, como Jonas aqui, eu sei que tem pessoas que têm chamado nesta noite. Eu sei que você tem chamado aqui, e você tem fugido da presença do Senhor. Deus tem colocado responsabilidade sobre a sua vida, assim como um dia eu fugi, assim como um dia eu saí da presença do Senhor, assim como eu fugia daquilo que era profetizado sobre a minha vida. Cada um que está aqui, ninguém, todos têm um chamado do Senhor, e alguns têm negligenciado esse chamado, têm colocado esse chamado de lado. E hoje é uma noite de conserto. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. E a palavra do Senhor diz que Jonas, eu coloquei aqui a fuga de Jonas. No capítulo 3, no versículo 3, desculpa. Jonas, porém, levantou-se a fim de fugir diante da face do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope. E o pastor, eu até estava vendo, né? De Jope até Nínive, se não me engano, era 1000 e poucos quilômetros. Jonas faz o contrário. Ele pega de Jope um barco até Tarsis, que dava quase 4000 quilômetros. E eu quero agora te dizer, não adianta, não importa aonde você está, não importa o local que você está, se você tem um chamado, Deus vai te pegar, Deus vai te buscar. E mal sabia Jonas o que Deus tinha para ele. Não podemos escapar dos propósitos divinos de Deus. Como eu disse aqui, cada um tem um propósito, cada um tem uma missão neste mundo, que é levar o evangelho do Senhor. Talvez você não esteja, não vai estar aqui em cima, mas ali fora, meu irmão, aquele campo, ali fora que é. Eu gostaria que projetasse aí Salmo 139, versículo 7, por favor. Jonas, ele foge da presença do Senhor. E o Salmo 139, versículo 7 diz assim: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Ei, não fuja do Senhor, não fuja daquilo que o Senhor tem para a sua vida, não retarde aquilo que Deus já preparou para você, não sofra as consequências do pecado, da desobediência, porque Deus está te chamando para um conserto. Fugir do Senhor não é o ideal, mas é obedecer a palavra do Senhor, é se alinhar com a palavra do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui. Gostaria que colocasse Provérbios 19, 21. Sabe por quê? Muitos propósitos estão no coração do homem. Talvez você esteja aí planejando coisas, amém, comprando, tendo bênçãos, mas você já chegou para o Senhor e falou: ei, Senhor, quais que são os planos do Senhor para a minha vida? O que o Senhor quer de mim? E os planos do Senhor são muito. Oh, aleluia. Os planos do Senhor são muito maiores para você, meu irmão. E eu quero aplicar isso na sua vida e na minha vida. E a palavra do Senhor, na narrativa do livro de Jonas,
Diz que ele entra nesse barco. Há uma grande tempestade que o Senhor envia. E os rapazes lá que não acreditavam, tinham os deuses dele lá. Enfim, Jonas é lançado ao mar. E a palavra do Senhor diz que o Senhor manda um grande peixe que o engole. E ele fica lá por 3 dias, 3 noites. E aí eu cravei essa parte de Jonas como tempos de crise. E quem não tem crise? Quem não tem problema? Mas a maioria das vezes tem problemas. Os tempos de crise chegam por nossa desobediência, por aquilo que Deus tem colocado, para dizer: ei, Luciana, não faça, ei, Rafael, não faça, mas nós insistimos em ser como Jonas e desobedecer a palavra do Senhor. E aí quando chegam os tempos de crise, meu irmão, Deus, o Senhor é o culpado, Deus tenha misericórdia, eu vou orar, eu vou levantar, eu vou clamar o Senhor, amém. O Senhor, Ele ama um coração arrependido, mas por que passar por isso? Se você tem a oportunidade de obedecer a palavra do Senhor e viver o sobrenatural dEle. E Jonas não entendeu isso. Não, a luzinha apaga, desculpa. E Jonas, dentro do peixe, tempos de crise, capítulo 1, versículo 17, o cenário que comove o coração de Deus. Jonas está dentro daquele peixe, e ele se arrepende profundamente, e ele começa, o Senhor preparou, desculpa, no capítulo 2, Jonas faz uma oração, e eu me encantei com o capítulo, com o versículo 3, tu me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Jonas estava dentro do processo, Jonas estava no tempo de crise dentro daquele peixe, mas ele reconheceu ao Senhor. E eu quero te incentivar, igreja, talvez o tempo de crise que você está passando, ao tempo de você, como Jonas, reconhecer o Senhor e se colocar: Senhor, eu estou aqui para resolver isso, para me colocar como um verdadeiro homem e mulher de Deus. Você está sendo desobediente ao Senhor, você não tem ouvido a voz do Senhor, e eu quero te incentivar a entender o chamado que Deus tem para a sua vida. E o Senhor sempre, nessa ministração, Ele colocou no meu coração: toda a igreja tem chamado, todos aqueles que eu escolhi têm chamado, não tem ninguém diferente, não tem ninguém melhor, tem aquele que doa mais, aquele que entrega mais. É aquilo que o pastor falou: o quanto você entregar, o quanto você der a Deus, o Senhor vai te dar, mais experiência você vai ter. Meu irmão, aí é o seu, entra no seu quarto, fecha a sua porta e ora a Deus, aí a intimidade sua com o Senhor, Deus vai te usar, eu creio. E a verdade, irmãos, é que Deus poderia ter fulminado Jonas ali. E quantas vezes o Senhor não poderia nos ter fulminado? Estávamos dentro de um carro conversando ontem, eu e o Ivan, e falando sobre as dificuldades. Ele levou um particular comigo, e às vezes a gente dá vontade de desistir. E eu falei com ele: varão, é verdade. Aí eu falei: sabe, varão, quando der essa vontade de desistir,
Lembra da onde Deus te tirou? Lembra da onde você estava? Da onde pessoas não davam crédito na sua palavra. Você era como um mentiroso, um alcoólatra. Mas lembra onde Deus te colocou agora. E aí você levanta, sacode a poeira e fala: Senhor, eu estou aqui de novo. Eu vou permanecer. E eu acredito muito que Jonas, ele sentiu um arrependimento total de não ter ouvido a voz do Senhor. E na sua oração ele clamou ao Senhor. E como eu tinha dito, Deus poderia ter fulminado, ter acabado com Jonas e conosco. Quantas vezes? O livro de Lamentações 32, 22 é o que nos conforta. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. É por isso, meu irmão, é as misericórdias do Senhor que é sobre a minha, sobre a sua vida, porque senão seríamos fulminados. Espírito Santo, e aí entra o arrependimento de Jonas. E aí eu fico maravilhado sobre a graça e o perdão. Como o Senhor nos perdoa, como somos falhos. Capítulo 3. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te dou. E a Bíblia fala que Jonas chega nessa cidade, em Nínive, e ele prega nessa cidade a palavra do Senhor, o arrependimento do Senhor. E a Bíblia diz que eles creram em Deus e se arrependeram dos maus caminhos. E o que você tem feito ali fora? Você, como um profeta, como uma mulher, um homem de Deus, as pessoas têm olhado você tem levado o evangelho do Senhor com credibilidade às pessoas que chegam e ouvem aquilo que Deus tem para você? Vidas têm sido alcançadas ali fora, aqui dentro, aleluia, fácil. Mas o Senhor não engana, ninguém engana. Como está a sua vida do lado de fora? A mensagem do Senhor tem chegado à casa? Como seu vizinho te vê? A palavra do Senhor tem chegado nos seus colegas de trabalho? Qual é o seu comportamento sobre os seus filhos? E a palavra do Senhor diz: que a palavra que o Senhor colocou sobre a vida de Jonas chega nesse povo, e esse povo reconhece o Senhor. Miqueias 7,18: quem é semelhante a ti, Deus, que perdoa a iniquidade? O Fernandinho pecava, mas não peca mais. O Claito pecava, varão abençoado, não peca mais. Esse aí, Jesus cuida dele. Sabe, irmãos, nós vivemos em uma época onde pessoas egoístas não têm compaixão pelos perdidos. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Temos uma facilidade de julgar as pessoas, principalmente os perdidos. E eu tenho orado a Deus para me dar um coração diferente sobre isso, porque eu estava lá fora, e eu sei o que é estar lá fora. E por que eu julgar uma palavra que você coloca?
Outra vez, falei com o Ivan dentro do carro. Estou guardando tudo para me pregar no domingo, que vocês estão conversando. O Ivan é uma bênção na minha vida. O Ivan falou comigo da transformação da vida dele numa visita minha e do Railton. Entenda, irmãos, a honra e a glória é para o Senhor, não é para o Josué e o Railton, não. Mas eu quero dizer qual é a importância que você tem na vida do seu irmão. Aquilo que você pode fazer na vida dele. Você pode fazer a diferença. Você pode arruinar a vida dele também. Mas você pode ser bênção na vida do seu irmão. E ele falando sobre essa visita que eu nem me lembrava mais. E ele falando que essa visita foi um marco para ele na mudança da vida dele. E hoje ele é um cara que espelha pessoas. Precisa ser moldado como eu, como ele, todos precisamos. Mas é um cara que inspira, traz pessoas para a igreja hoje. É um cara que tem um coração grande. E eu louvo pela vida dele, sabe por quê? Porque nós não desistimos dele. Sabe, você é uma pessoa que você tem que, eu quero te incentivar a isso, não sei porque eu estou falando isso agora, mas eu quero te incentivar. Você já liga para um irmão um dia de semana e ora com ele? Se você não faz isso, misericórdia, você tem que fazer agora. Você tem que ligar para um irmão pelo menos, e declarar sobre a vida dele, abençoar a vida dele, né? Se o pastor me permite, uma vez eu mandei de madrugada eu levanto e mando mensagem para os irmãos, estou orando por você. Aí eu depois mandei para um varão, aí ele mandou assim: não precisa orar para mim não, eu sei orar. Aí eu falei: amém, na bênção, você sabe orar, está na bênção. E eu quero te incentivar, irmãos, ore pelo seu irmão. Sabe, a nossa facilidade em julgar os perdidos que estão lá fora é muito fácil. Amém? Capítulo 4, estou acabando. O evangelista Rafael falou para mim não demorar. Capítulo 4, versículo 1 diz assim: mas desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Olha, irmãos, o caboclo desobedece a Deus a primeira vez. Deus dá uma oportunidade para ele. Deus salva aquele povo e o caboclo fica irado de novo. A Bíblia diz que irai-vos, mas não pecai-vos, né? E orou o Senhor. Não foi só isso que eu disse, estando ainda na minha terra. Por isso é que me apressei a fugir para Tarsis. Olha, irmão, ele sabia que Deus já ia salvar aquele povo. Jonas sabia desde o começo que o Senhor ia salvar aquele povo. Senhor, Tu és Deus compassivo. Capítulo 4, versículo 2, Jonas fala para o Senhor: Tu és Deus compassivo, e ele sabia. E é assim Deus conosco, irmão. É assim Deus com você. Deus não está olhando para... Ele não é de acordo com aquilo que você tem feito em pecado, daquilo que você tem fugido do seu propósito. Mas nós precisamos consertar, colocar na balança hoje. Deus, eu estou aqui. Hoje você teve a primeira mensagem sobre isso. Aonde está o teu coração? Você já está fazendo uma análise de onde está o teu coração. Se o teu coração está no Senhor, amém. Talvez você está com o coração no Senhor, mas você está fugindo do propósito. Ei, é hora de alinhar as duas coisas: o coração no Senhor e a minha vida em Cristo. Ah, meu irmão, você vai fazer a diferença. Aonde o Senhor colocar você, você vai fazer a diferença. E às vezes nós cometemos os mesmos erros de Jonas. Nós não queremos que algumas pessoas se arrependam dos seus pecados, sabia? Tem pessoas assim. Mas nós queremos a condenação deles. Nós queremos a condenação deles. E eu quero te incentivar a orar por os perdidos. Diferente de Jonas, que teve a chance aqui de arrependimento.
Esse povo de Nínive foram todos libertos. O Senhor salvou aquela nação. Eu quero te incentivar a orar pelo próximo. Eu quero te incentivar a estar mais presente no Senhor e a entender o seu chamado. Vai para casa hoje, Senhor, qual que é o meu chamado? Aquilo que o Senhor quer para mim. Eu estou aqui, Senhor, porque você precisa dialogar com o Senhor. Se você ficar calado, amém? E o egoísmo de Jonas, irmãos, e a falta de empatia dele pelo povo pecador me chama a atenção. Capítulo 4, versículo 3 ao 7. Eu preciso ler esse rápido com vocês, tudo. Olha, o caboclo pede para Deus tirar a vida dele de novo. Agora Deus tira minha vida. Deus podia ter zarpado ele na primeira lá. Ele é tupetudo. Agora, ó Senhor, tira a minha vida. Versículo 3. Porque melhor é morrer do que viver. O Senhor respondeu: é razoável a tua ira? Ele perguntou: ei Jonas, é razoável a tua ira? Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente. De lá, aí fez uma barraca e assentou-se debaixo dela. Aí Deus cuida dele ainda. Olha só, o cuidado do Senhor com ele. Debaixo dela, a sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então o Senhor Deus fez nascer uma... Irmãos, ele pediu para morrer de novo. Sentou. Deus fez uma... eu apanhei para abobeiro. Uma árvore de abóboras. Está mais fácil. A abobeira está muito difícil. Deus fez crescer uma árvore de abóbora. Oh meu Deus, está gravando. Um pé de abóbora para cuidar do cara, para o cara ficar abençoado, ficar lá de baixo, para não tomar sol. E o rapaz pedindo para morrer. Aí eu acredito que Deus olhou para ele e falou assim: tu está reclamando. Gente, isso aí eu conjecturando, hein? Você está reclamando porque eu salvei aquele povo lá. Aí Deus fala para ele assim, no 7. Deus, porém, enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a abóbora lá. E ela se secou. Aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, de sorte que ele desfalecia, pelo que com toda a sua alma desejou morrer. De novo o homem queria morrer. E disse: melhor-me é morrer do que viver. Irmãos, Deus é misericordioso. Eu já tinha passado o rodo nele. Se eu fosse Deus, ainda bem que eu não sou. 3 vezes o Senhor cuida dele e ele pede para morrer. Mas sabe, irmãos, olha o egoísmo de Jonas e a falta de empatia com esse povo de Nínive. Jonas pede a morte porque Deus salvou o povo. E olha esse contraste de perspectiva. Jonas, ele desejava a destruição do povo. E por puro preconceito e justiça própria dele mesmo. Ele não achava justo o povo ser salvo pelos pecados, por tudo aquilo que eles cometiam. Mas o Senhor é tremendo. Deus demonstra compaixão com este povo. Deus demonstra amor por aquela cidade. E é assim comigo, é assim com você. A maioria das vezes as pessoas olham para você e julgam você pelo passado, por aquilo que você viveu. Ei, Deus é amor, aquilo que você fazia você não faz mais. A misericórdia do Senhor é sobre a sua vida. Eis que faço tudo novo sobre a sua vida.
Hoje você tem autoridade, você tem liberdade, você tem autoridade no Senhor, naquilo que você tem vivido. E eu quero te incentivar. E para nós finalizarmos, estou bênção, 57. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé. Eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração. E eu não gostaria que você olhasse para o lado, não. Gostaria que você fechasse os seus olhos e você fizesse uma reflexão dessas duas mensagens que foram ministradas nesta noite. Sobre aquilo que você precisa melhorar. Aonde está o teu coração? Não fuja da presença do Senhor. Você precisa alinhar a sua vida à vontade do Senhor e fazer aquilo que Deus tem te direcionado. Talvez você tenha um chamado no diaconato, talvez você tenha um chamado no louvor, talvez você tenha um chamado para pregar a palavra do Senhor e você está negligenciando. Ei, não faça isso, não faça isso. Deus tem grandes coisas para vocês. Eu acredito que a igreja toda viu aí esse acidente há pouco tempo aqui, que 6 belgas entraram dentro de um elevador ali em Debruquer, e aquele cabo arrebentou e eles morreram. Será que nós tivemos a oportunidade de falar de Jesus para eles? Eles acabaram, eles não têm mais sofrimento, mas será que você teve a oportunidade lá no seu trabalho de falar de Jesus? Eu quero te incentivar agora. E a palavra do Senhor em Jonas, ela me traz o seguinte reflexão: o alcance universal do amor de Deus. O amor de Deus é para todos, irmãos. O perdão é para todos aqueles que se arrependerem e verdadeiramente reconhecer Cristo como o único e verdadeiro Salvador. E eu quero neste momento que o louvor vai começar agora a ministrar, que você coloque a mão no seu coração e peça ao Senhor agora: ei, Pai, o que eu preciso melhorar? Ah, Senhor, eu tenho afastado dos teus caminhos. Ah, Senhor, eu tenho deixado aquilo que o Senhor tem para mim do lado, eu não tenho tido força. Ah, mas é aqui mesmo. Você está no lugar certo. É aqui que Deus cura, que Ele liberta, que Ele sara. Não é lá fora não, é aqui mesmo. Precisamos nos alinhar na vontade do Pai. E eu quero terminar com 2 Crônicas 7,14, que eu amo. Eu amo. Coloque, por favor. 2 Crônicas, aleluia. Esse é o segredo, meu irmão. O Senhor quer um povo que clama a Ele, que se humilha perante Ele, que reconhece os seus erros e fala: ah, Senhor, eu estou aqui, eu preciso de Ti, Pai, com todas as minhas mazelas, as minhas dificuldades, mas eu estou aqui, Pai, porque eu preciso do Senhor. E eu quero te incentivar, meu irmão. Eu não vou parar. E a Bíblia diz: e então eu ouvirei dos céus. Ele vai perdoar os seus pecados. Ele vai sarar a sua ferida, sarar aquilo que o Satanás tenta julgar sobre a sua vida. É o momento de você acertar com Deus. E eu quero te convidar. Você precisa de um alinhamento com Deus. Eu quero te convidar. Seja astuto. Venha aqui na frente. Eu quero orar com você. Eu quero declarar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre aquilo que Deus tem sobre a sua vida. Ah, meu irmão, coloque a mão no seu coração. Tenho chamado, jamais vou me calar.
evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Aleluia. Muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. No lugar que você está, eu quero orar por você. Quero declarar sobre a sua vida. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Senhor, a tua igreja está aqui, Pai. Eu, como profeta do Senhor, ó Pai, assim como essa palavra foi alcançada no meu coração, Pai, eu quero liberar sobre a tua igreja aqueles que precisam alinhar, ó Pai, a vontade do Senhor sobre a vida deles. Ajuda eles, Pai. Fortalece eles, Pai. Que eles sejam bênção, Pai, aonde eles colocarem as plantas dos pés deles, Senhor. Que o chamado deles, Pai, eles possam entender e colocar em prática aquilo que o Senhor tem por cada uma vida. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade. Aplauda o Senhor. Sinto aqui, quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro grande, eu sou quem enviou. Glória a Deus. Aleluia. Tem um convite que não podemos deixar de fazer.